As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma. Semana passada nós fomos ao deserto com Jesus e lá nós ouvimos o Evangelho nos contando que Jesus havia sido tentado pelo demônio. Hoje nós subimos ao Monte Tabor e entramos na oração de Jesus. Jesus muitas vezes subiu aquele monte, mas só dessa vez quis mostrar aos discípulos a sua luz, quis mostrar aos discípulos um pedacinho do céu, quis mostrar aos discípulos o seu corpo glorioso, e fez isso para prepará-los para o Calvário que aqueles discípulos agora deveriam enfrentar. Entenda bem, Jesus os chamou ao Monte Tabor, os fortalece com a visão do céu, para que eles tenham forças para enfrentar o Calvário, a experiência dura da morte na cruz. É muito interessante essa pedagogia de Deus. Ele vai nos mostrando quem Ele é. Ele nos pede algo, mas nos dá a garantia de cumpri-lo. Deus não é alguém que não tem palavra, alguém que fala uma coisa agora e daqui a pouco desfaz aquilo que falou e já não diz mais, e fica mudando a todo instante. Deus é fiel às suas promessas. O texto que ouvimos na primeira leitura de hoje foi uma prova disso. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus já tinha chamado Abraão, que Abraão saísse da sua terra, lá na Mesopotâmia antiga, em Ur dos Caldeus. Abraão deveria sair dali para a terra que o Senhor ia mostrar, e Deus tinha prometido a ele que daria a ele uma enorme, uma numerosa descendência. Abraão deu o primeiro passo. Só que quando Abraão olhava para a sua condição já de idade avançada, a sua mulher idosa e estéril, Abraão pensava, isso não é possível. E Abraão tentou um atalho. Qual foi o atalho? Pegou uma das suas escravas e com ela teve um filho, Agar. Dali nasceu Ismael. Deus falou, não é Abraão, não é do filho da escrava, mas da mulher livre, que eu te darei uma enorme descendência. Abraão, não é do teu jeito, é do meu jeito. Abraão, não é você que diz como vai acontecer as coisas. Na aliança comigo, Abraão, eu sou o teu Deus. E no capítulo 15 do texto de hoje, Deus chama Abraão para fora. Olha que lindo o texto, porque é isso que o texto diz, né? O texto diz que Deus chamou Abraão para fora e diz, conduziu Abraão para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Como quer dizer para Abraão assim, Abraão, você confia tanto nas tuas forças, né? Mas olha para a grandeza do Deus que te chama, do Deus que quer ter aliança contigo. Irmãos, Deus diz para Abraão, olha, a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. E assim se fez. Abraão esperou o cumprimento da promessa. Demorou muito para Sara engravidar do seu Isaac. Demorou muito para a promessa se cumprir. Mas as promessas de Deus são assim, elas têm o seu tempo. E eu não preciso ficar apressando o agir de Deus. Deus sabe a hora certa de cada coisa na nossa vida. Ei, querido, escreve isso dentro da sua alma hoje. Deus sabe a hora certa de cada bênção, de cada graça na nossa vida. O Isaac que Abraão esperava, que Sara e Abraão esperavam, não chegou no tempo dele, chegou no tempo de Deus. E veio Isaac. E a promessa se cumpriu. E de Isaac vieram Esaú e Jacó.
da descendência de Jacó, as 12 tribos, de uma das tribos, a tribo de Judá, sim, Dan, Neftali, Benjamim, Manassés, Judá, e todas as 12, mas de uma delas veio o povo judeu, veio Jesus, o autor da promessa. Deus é fiel nas suas promessas, não esquece disso. Porque o tentador vai querer muitas vezes. Eu falava na semana passada, e você ouviu a minha pregação aqui, e nós falávamos, o tentador, ele quer nos oferecer uma proposta de orfandade. Não, e você vai dizer para ele: eu tenho pai, e o meu pai, ele é fiel às suas promessas. Hoje ele pediu que Abraão contasse as estrelas do céu. Se você é capaz, conta, Abraão. E a descendência de Abraão se cumpriu. Nós somos essa descendência. Nós somos o novo Israel. Por quê? Porque seguimos Jesus Cristo. Somos seus discípulos. Por isso hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, a primeira pergunta que a liturgia responde para nós é: quem é esse Deus que nós estamos seguindo? Nas madrugadas rezando, nas abstinências, nas mortificações, nas confissões, às vezes frequentes, com os mesmos pecados, mas numa luta de cair e levantar-se. Quem é esse Deus que te chama? Ele é o Criador do céu e da terra. Não esquece disso, ei querido. Você não está seguindo um amuleto, uma superstição. Você não está seguindo um pensamento positivo que alguém criou. Não, você não está seguindo, não, você está seguindo o Criador do céu e da terra. É disso que a palavra está tratando conosco hoje. E aí, o salmista e também a segunda leitura nos apresenta um pouco o projeto desse Deus. Deus já se apresentou, mas qual é o projeto dele? O projeto é a eternidade. O projeto é a vida que Ele tem para nós, que não vai passar, ainda que a gente viva no tempo, mas a nossa caminhada é rumo à eternidade. E na fé nós somos chamados, a trilhar esse caminho. O salmista, querida Mariana, cantou linda essa melodia. Mariana, parabéns. Cantávamos aqui com a salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Perante quem eu tremerei? Perante quem? Se o Senhor é a minha luz. Não, Deus não está dizendo que Ele é uma lâmpada, que Ele é uma energia que se acaba. E hoje está muito na moda, né? Falar de energia, e a gente fica nessa linguagem física. Não, nós cristãos temos uma outra palavra. Nós não vivemos de energia, nós vivemos da graça, da força de Deus, da vida de Deus, o autor do mundo material e do mundo espiritual. Repare como a tentação fica nos colocando reduzidos à matéria, né? E está muito na moda, essa pessoa tem uma energia boa, essa não sei o que, esse ambiente, e a gente vai vivendo assim. Não, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Perante quem eu temerei? E aí o salmista apresenta o projeto de Deus. Ele diz assim no final do salmo de hoje: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Talvez, irmãos, a tribulação barulhenta dos nossos dias vá, quem sabe, nos desanimando. Vai tentando, quem sabe, jogar um balde de água fria naquilo que a palavra semeia, e aí acende o fogo da fé, e aí vem a tribulação e vai tentando apagar, e o cansaço, né? As lutas dessa vida. Olha para essa palavra, querido, escuta aí, presta atenção aqui. Olha para essa palavra que Deus está te entregando hoje. Fala para a tua tribulação assim: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Que palavra linda, irmãos, para nos erguer, para nos levantar das nossas quedas, dos fracassos, dos limites da nossa existência, das comparações que ficamos fazendo de uma coisa e de outra, dos insucessos tantas vezes dessa vida. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. E esse é o projeto de Deus para nós, a terra dos viventes, a terra onde não haverá mais choro, luto, dor, morte, onde não haverá mais injustiças,
como a gente tem presenciado nos nossos dias, quantas injustiças da justiça terrena, no Brasil e pelo mundo afora. Na terra, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Pois o Paulo, apóstolo, na segunda leitura, também nos apresentava esse projeto. Na carta aos Filipenses, Paulo abre o coração. A carta aos Filipenses é uma carta onde a comunidade que Paulo se afeiçoou muito. E Paulo fala de coração, sabe quando você escreve algo do coração e saem palavras às vezes emotivas, o sentimento fala mais forte que a razão? A carta aos Filipenses é isso. Paulo, ele abre o coração assim, ele chega a falar aos meus irmãos a quem quero bem e dos quais sinto saudade. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, meus amigos. Paulo não está falando de uma teologia elevada, ele está falando da vida dele, do coração dele. E nessa carta, no trecho de hoje, é o capítulo 3 da carta, Paulo chama a comunidade a olhar para o seu exemplo. E aqui, irmãos, que coisa linda a gente entender isso, que o cristão precisa arrastar outros, o cristão precisa deixar rastro onde outros possam segui-lo. Se o teu cristianismo ainda não está sendo um bom exemplo, desculpa, você ainda não está sendo cristão. O teu cristianismo precisa iluminar o ambiente onde você vive. Repensa um pouquinho, o que está faltando? Aqui Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós temos. Bonito quando a gente tem convicção da fé, e não fica se escondendo, sabe? Ah não, eu sou assim, porque eu sou pecador mesmo, ou então no passado já vivi tanta coisa, eu não sou bom exemplo, mas devia ser. Ah, eu não sou bom exemplo para ninguém, mas devia ser, porque a graça de Deus te dá a oportunidade hoje, o perdão de Deus te restaura hoje, a força do Espírito te ergue hoje. Então para com essa história de se esconder atrás de um erro que já passou, deixa para lá. A quaresma, na graça de Deus, é esse perdão que chega, e esse ano ainda mais, hein? No ano do jubileu, o jubileu de 2025 anos do nascimento de Cristo, recebemos ainda mais perdão e graça. Mas Paulo, ele se coloca, então, como esse exemplo: sede meus imitadores. Ei, pai e mãe, você que é pai e mãe, você precisa entender isso. Falar para o seu filho, para a sua filha: filho ou filha, você deve imitar o papai e a mamãe. Olha só como a gente vive essa palavra, como a gente é seguidor de Deus, como a gente vive honestamente. Ei filho, quando chega um ensinamento errado, você vai dizer: ei filho, filha, não foi isso que você aprendeu de mim, hein? Repare, o parâmetro, a medida é Cristo, e vivendo em Cristo, eu posso ser modelo para os outros. Modelo. É claro que o maligno vai tentar te acusar, ele vai ficar tentando te jogar na cara os pecados que você já cometeu. Ele é o acusador, diz a palavra. Jesus não, Jesus é o perdoador, aquele que abre o coração da sua misericórdia e se derrama em nosso favor. Hoje essa palavra, você, pai, mãe, filho, filha, cada um de nós como cristãos, sede meus imitadores. O bom exemplo, a força de ser bom exemplo, a força de deixar rastro bom, a força de olhar à sua volta e pensar: será que o meu comportamento, minha palavra, minha atitude, aquilo que eu vivo, tem sido um testemunho a favor ou contra o reino de Deus? É isso que Paulo está dizendo: sede meus imitadores. E aí ele termina dizendo aquilo que eu falava do salmista, na terra dos viventes, eu sei que eu hei de ver. Aqui Paulo usa uma outra expressão, ele diz: nós somos cidadãos do céu. É esse o projeto de Deus, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos para construir uma sociedadezinha melhor só, isso é muito pequeno. Tira da sua cabeça isso. É claro que à medida que a gente vive em Cristo, a sociedade melhora, a família melhora, o casamento melhora, relação de pais e filhos melhora, claro que melhora. Você se torna uma pessoa melhor, o ambiente onde você vive vai ser melhor. Mas isso é muito pequeno diante do que Deus tem para nós. O projeto dele não é aqui. Jesus falou isso para nós: o meu reino não é desse mundo. E muitos projetos humanos que nasceram ao longo da história tentaram nos convencer do contrário.
Olha aí as formas todas do comunismo, do socialismo, do fascismo e tantos outros ismos que os homens foram construindo e fabricaram verdadeiros infernos para o mundo. Jesus está dizendo para nós: o meu reino não é desse mundo. Seja cidadão do céu, viva como cidadão do céu. Tira da sua cabeça essa perversão da ideologia e de achar que aquilo dali vai te salvar. Não vai. Pelo contrário, às vezes vai criar um inferno onde você vive. A palavra é linda, irmãos, quando a gente descobre essa cidadania, quando a gente descobre que nós somos estrangeiros aqui. E desculpa dar um exemplo pessoal, mas eu já vivi fora do país. Quando a gente vive fora do país, quando a gente é estrangeiro, quando a gente está em outra pátria, a gente sente uma saudade de casa, mas não é casa física, a gente sente saudade da nossa pátria, do nosso jeito, da nossa cultura, da forma com que a gente vive. É isso que acontece, como cristãos é a mesma coisa. Santo Agostinho dizia que saudades, né? Essa saudade que a gente deve sentir do céu, das coisas de Deus. Pois o apóstolo então traz essa palavra linda: nós somos cidadãos do céu. Bom, e aí termina a última leitura de hoje, é a leitura da transfiguração. Jesus então mostra um pouquinho do céu para aqueles discípulos. É lindo perceber que Pedro, João e Tiago, sempre aqueles três, reparem que eles estavam muito com Jesus. Em vários momentos do Evangelho, eles estão junto com Jesus. Em momentos assim, Jesus não leva os 12, leva os três. Por que Jesus levava esses três, né? Ensinando para nós também que a forma de Deus amar é assim, né? A forma de Deus amar é do particular para o universal, e não o contrário. Não tem essa história: eu amo todo mundo igual, né? O pai que tem lá tanto número de filhos e fala: eu amo todo mundo igual. Não, cada um é amado do seu jeito, como cada um precisa, com a necessidade de cada um, né? Não tem que haver comparação. Pois aqui os três vão para o Monte Tabor, e lá Jesus aparece transfigurado, e aparecem do lado deles as duas figuras mais importantes do Antigo Testamento: Moisés, simbolizando a lei, e Elias, simbolizando os profetas. Jesus, com os dois ali, Jesus está mostrando para agora os discípulos que nele se cumprem a lei e os profetas. Era esse o motivo da conversa. Diz aqui que eles estavam conversando com Jesus, né, sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ou seja, Jesus mostra a glória para que os discípulos entendam que a sua morte, que vai acontecer, paixão e morte em Jerusalém, faz parte do projeto de Deus, faz parte das Escrituras. Moisés e Elias. Depois eles desaparecem. Pedro fica lá extasiado, dizendo: Senhor, não queremos nem sair daqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. A gente quer ficar aqui para sempre. Porque quando a gente experimenta o gosto do céu, a gente quer o céu para sempre. Quando a gente experimenta a graça de Deus, nada nesse mundo se compara. Quando a gente prova da graça, já é maravilhoso. Imaginem um dia que a gente experimentar a glória de Deus, né? Pedro, Tiago e João experimentaram a glória de Deus naqueles instantes. Eles queriam ficar parados ali para sempre, nem se preocuparam com eles estavam ao relento, mas eles queriam 3 tendas para Jesus, para Moisés e para Elias. Eles queriam ficar contemplando o céu. E aí acaba aquele momento, eles se afastam, diz aqui o texto, né? Eles ainda estavam falando, aquela nuvem apresenta quem é Jesus para eles, é a voz do Pai: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Ele é a testemunha fiel. Nós não sabemos o que tem do lado de lá, mas alguém que veio do lado de lá nos falou com a sua vida, e é Jesus. Ele é o escolhido de Deus. Escutai o que ele diz. É a palavra que os discípulos escutam naquela nuvem: este é o meu filho amado. O Pai apresenta agora o filho, e ali, né, como lá no batismo, nós entendemos agora a identidade daquele carpinteiro de Nazaré. Ele não é só um taumaturgo que faz curas e milagres, mas ele é a expressão do próprio Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada.
Ele é Jesus, o Filho unigênito do Pai. Terminada aquela linda revelação, enquanto a voz ressoava, Jesus se encontra sozinho, os discípulos atônitos, calados, sem palavras diante do espetáculo que eles viram, a luz que eles viram do céu. Não contaram nada naqueles dias do que tinham visto, e eles vão agora voltar à vida normal, descer do monte e continuar o seu cotidiano. O que é que essa palavra termina ensinando para nós? Que a oração que você está fazendo aqui agora, escuta, ei, a oração que você está elevando a Deus hoje, desde que você chegou aqui na missa, no altar do Senhor, teu encontro com Deus, ele precisa ser o teu Monte Tabor. Você contar para os seus amigos no dia de hoje, falar para as pessoas: eu fui ao Monte Tabor hoje, eu experimentei a palavra de Deus em mim, a palavra ardeu meu coração, queimou, Deus me mostrou algo que eu não estava enxergando. Você precisa adorar Jesus nessa missa hoje, na tua oração em casa, quando você fecha a porta do quarto e você dobra teus joelhos, adorar o Senhor ali, e ali é o teu Tabor também. E na experiência do Tabor, Deus vai te preparando, Deus vai te forjando para os calvários da vida. Quais serão? Quais já foram e quais serão? Não sabemos quais ainda virão, mas Deus vai nos preparando para o cotidiano. Pensa nisso hoje, diante desses ensinamentos todos que a palavra de Deus tão rica nos deu, a igreja com essas 4 leituras, alimentando a nossa alma, para dizer: filho, levanta a cabeça, vai, segue adiante. Filho, filha, tua semana vai ser abençoada, porque você veio ao Monte Tabor, você experimentou a graça, e você vai ter força para vencer nas lutas do teu cotidiano. A igreja como mãe nos dá esse alimento, e é lindo, em cada missa que nós vamos, a igreja vai nos alimentando e vai nos alimentando, e continuamos a nossa quaresma nesse deserto do mundo, onde a nossa confiança, a nossa segurança estão no Senhor. As nossas confianças e seguranças estão no Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Hoje, de forma especial, nessa semana dedicada a São José, vamos pedir a São José que interceda por nós. São José, nos ajude nesse caminho. Ele que enfrentou o deserto tantas vezes, numa das vezes com Maria grávida, como estava a nossa cantora aqui grávida, hoje veio aqui cantar o salmo, Maria grávida, José vai com ela, deserto adentro, saindo da Galiléia, vai para a Judéia, sobe as montanhas, porque lá em Belém tinha que cumprir a profecia. Depois tem que fugir de Herodes, atravessa o deserto todo, vai para o Egito, e daí por diante. José é esse modelo maravilhoso para nós, modelo de trabalhador, modelo de homem honesto, homem casto, homem puro, homem santo, homem que foi o primeiro nesse mundo que viu o rosto do Filho de Deus. Que São José, nessa semana dedicada a ele, interceda especialmente por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,